All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Guru. Todas as glórias a Sri Guru Gauranga, todas as glórias a Guru Parampara. All glories to Namacharya Haridas Thakur. Todas as glórias a Namacharya Haridas All Thakur. glories to Hare Krishna Mahamantra. Todas as glórias ao Hare Krishna Mahamantra. All glories to His Holiness Bhaktivedanta Puri Maharaj. Bhaktivedanta Brihadvati Todas as Maharaj. glórias à sua divina graça. Bhakti Lakshmana Bhaktivedanta Giri Puri Maharaj. Maharaj, Bhaktivedanta Brihad Maharaj, Bhakti Lakshman Giri Maharaj. All glories to assembled Todas as devotees. glórias aos devotos reunidos. So we are in the Kanchipuram, Shivo Kanchi. நம்ம எல்லாரும் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கோம். அதுவும் சிவகாஞ்சி பகுதியில இருக்கோம். Ekambarashwari. Today morning we went there. நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு காத்தால ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போறோம். Nós estamos aqui em Kanchipuram e hoje nós fomos a Ekambareshwar. One leg standing. Lá nós vimos a Parvati Devi meditando em uma perna só para adorar ao Senhor Shiva. So, this is the place, very famous place also, Ramanujacharya's birthplace, but not exactly Kanchi, but near Kanchi. Então, na área tem um local muito sagrado, muito conhecido, que é o local de nascimento de Ramanujacharya. Não é em Kanchipuram, mas é aqui perto. காஞ்சிபுரத்துல இல்லனாலும் இங்க இருந்து ரொம்ப நெருக்கமான இடத்துல இருக்கு. Very auspicious place. Very auspicious place. Um local muito auspicioso. Yesterday we talked about the Srimad Bhagavatam introduction. Ontem nós falamos sobre a introdução do Srimad Bhagavatam. We come to conclusion that Bhagavatam is eternal. நம்ம எல்லாரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம். Nós chegamos à conclusão de que o Srimad Bhagavatam é eterno. All the sages to forget all the Bhagavatam, all the scriptures. Forget. Gautama Rishi Even they are not able to pronounce properly. Gautama Rishi amaldiçoou todos os sábios a esquecerem o Srimad Bhagavatam e todas as outras escrituras. Eles não seriam capazes de se lembrar nem pronunciar nada corretamente. எல்லா விஷயத்தையும் மறக்க வச்சது. அது எது கூட மறக்க வச்சதுன்னா நாம இன்னைக்கு பேசக்கூடிய சமஸ்கிருதத்தோட உச்சரிப்பை கூட குலைக்கிற அளவுக்கு அது எல்லாரையும் மறக்கடிக்க வச்சிருச்சு. So Bhagavatam, how appear? How appear? Então, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, como ele apareceu? Como ele apareceu? Se ele é eterno, como foi que ele apareceu? Shiva Kanchi. I remember one incident about Shiva and Parvati. எனக்கு இந்த சிவகாஞ்சி எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. Aqui estamos Shiva Kanchi. Eu me lembro de passatempo com Shiva. And praying Lord Shiva. Parvati estava parada apenas em uma perna e estava fazendo orações ao Senhor Shiva. So Parvati Devi, you know Amar Tirtha, Amar Tirtha. Vocês conhecem Amar Tirtha? Amar Tirtha, Parvati and Shiva together. Amar Tirtha, Parvati e Shiva estavam juntos. Their conversation. அமரதீர்த்தம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல சிவனும் பார்வதியும் சேர்ந்து ஒரு உரையாடல் நடத்தினாங்க. Parvati had curiosity. Curiosity is, I always die when I leave my body, born again, and marry you again. But you are always alive. பார்வதிக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. Então Parvati teve uma dúvida. Ela pensou assim: olha, eu sou tenho um corpo mortal. Eu morro e renasço repetidamente e me caso com você vida após vida, mas você tem um corpo eterno. Then Shiva replied, "Hey Devi, I know Amar Katha, mean Bhagavatam Katha." Então Shiva respondeu: Devi, eu sei Amar Katha.
Amar Katha significa Katha do Bhagavatam. Then he says, Amar significa Bhagavatam. therefore I become Amar. My life become eternal. E é por isso que eu me tornei imortal, minha vida se tornou eterna. There's so many conversations. Parvati, Shiva, different Purana explaining. Existem muitas conversas entre Parvati e Shiva e diferentes Puranas explicam isso. Parvati once asked Shiva that what is the best worship? Who is the personification to worship the best worship? And Shiva says that Aradhananam Sarvesham Vishnu's Aradhanam Param. Means Vishnu's worshipping is the best, Param, among the all worship. Uma vez Parvati Devi fez uma pergunta ao Sr. Shiva. Sr. Shiva, qual é a maior adoração de todas? Qual é a melhor pessoa a ser adorada na existência? Então Shiva respondeu com o verso Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. Significa que entre todas as pessoas, entre todas as entidades, a adoração do Senhor Vishnu é a mais elevada, a melhor de todas. Then Parvati's face become pale. Why? I am not worshipping Vishnu. I am worshipping only my husband, Shiva. Then when Lord Shiva looked, her mood after hearing this context, that மாதாஜிஸ் பிரபுஜி சார் எல்லாருமே உங்களோட ஃபோன்ஸ் வந்து சைலண்ட் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க. So what happened? Then Parvati, then Shiva said next line. Tasmat paratarang devi tudiyanam shamarachanam. Hey Devi, although Lord Vishnu Aradhana is the best, but most effective, most important worship to his devotees. Então, o rosto de Parvati ficou pálido, ficou pasmo. Pensou, nossa, mas eu não estou adorando a Vishnu, eu estou adorando apenas ao meu marido, Sr. Shiva. E percebendo isso, Shiva respondeu a ela. Depois de responder com o início do verso, ele termina. Parataram Devi Tadyanam Samarchanam, significando que, apesar de a adoração a Vishnu ser a mais elevada, ainda mais importante que isso é a adoração aos seus devotos. Guru Puja means Guru Parampara. Why? Because by the blessings we can worship Lord. Por causa disso, vocês veem que nós estamos, em primeiro lugar, adorando ao Guru. Adorar ao Guru significa adorar ao Guru Parampara. E por quê? Porque através das bênçãos deles, nós podemos adorar a Bhagavan, o Senhor Supremo. When you worship Lord's devotee, they will bestow their mercy to us. And then, by the blessings, you can worship God. Porque quando nós adoramos aos devotos do Senhor, eles nos entregarão suas bênçãos. E com as suas bênçãos, nós poderemos ver ao Senhor. A misericórdia do Senhor está vindo através de seus devotos. Não diretamente a nós. Por quê? Porque nós temos muitas motivações indesejáveis, nossos anartas. Então, Parvati está adorando apenas a Shiva. Leaving my body, coming back again and marry you, I want to be also. Please
please let me listen the Amar Katha from your lotus leaves. Então, se isso está acontecendo comigo, se eu estou repetidamente, vida após vida, abandonando meu corpo, nascendo e tomando o nascimento e casando com você, por favor, permita com que eu seja eterno também. Eu quero escutar o Amar Katha dos seus lábios. Amar Katha. Amar means never die, always alive, eternal. Amar Katha. Amar significa aquilo que nunca morre, que é eterno. Shiva explained to Parvati, it's not possible for you to listen attentively. This Amar Katha is not easy to listen. It takes lots of energy. That energy you don't have. Então Shiva respondeu: Olha, Parvati, você não é capaz de ouvir Amar Katha dessa maneira. Amar Katha requer muita energia para escutar, muita atenção, e você não tem essa energia, não tem essa capacidade. Whenever I will explain the Amar Katha, you may sleep. How can I know you are listening? Todo momento quando eu estiver dando Amar Katha, você dormirá. Como é que eu vou saber se você está acordado ou não, se você está escutando? Como é que eu vou saber se você está ouvindo? Yes, Parvati said yes. I will always say yes. 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 Then you can understand. I'm still awake and listening your katha. Então Parvati respondeu: Eu vou continuamente dizer sim, 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 sim. Dessa maneira você saberá que eu estou ouvindo, que eu estou acordado. Assim você poderá continuar com seu katha. What happened? That she was okay, I'm going to do so, but I have to move all the living beings from here. If they listen my katha, their life was Então o Sr. Shiva disse: Tudo bem, então eu vou recitar o Amar Katha. Mas para eu recitá-lo para você, então terei que tirar todas as outras entidades vivas aqui da sala. Do contrário, eles também obterão vida eterna. How Shiva kick all the, or move all the living beings out of the area? Just clapping. E como foi que o Sr. Shiva removeu todos os seres vivos da sala? Ele apenas bateu palmas. Batendo palmas, ele espantou a todos. She was clapping like thunderbolt. As palmas de Shiva pareciam como trovões. Everybody left but one parrot in egg form on top of the tree. Todos abandonaram o local, mas restou apenas um pássaro que ainda estava na forma de ovo, no topo de uma árvore. Estava na forma de ovo. Então o Sr. Shiva começou a recitar os discursos do Srimad Bhagavatam. Então esse papagaio na forma de ovo começou a chocar. O seu começou a chocar. Then when Parvati slept, the parrot answering, yes, yes. Sometimes Parvati wake, and then what happened? She was still asleep, yes. Okay, she will again continue. Again again she slept. And in absence of Parvati, means Parvati slept, while Parvati is sleeping, the parrot reply yes, yes. Então, enquanto o Sr. Shiva recitava o Srimad Bhagavatam, o papagaio nasceu do ovo e em um momento Parvati dormiu. Quando Parvati dormiu, o papagaio continuou respondendo sim, sim, sim. Em um momento, Parvati acordou e perguntou: e aí, o que aconteceu? E o Sr. Shiva achou muito estranho e falou: você dormiu? Ela disse: sim, eu dormi.
O Sr. Shiva achou isso muito estranho, porém continuou recitando o Srimad Bhagavatam. நீ தூங்கிட்டியா அப்படின்னு. அப்போ பார்வதி சொல்றாங்க, ஓ அப்படி. அப்போ சிவன் வந்து திருப்பி அவர் பாகவதத்தை வந்து தொடர ஆரம்பிச்சாரு. எப்போ பார்வதி தூங்குறாங்களோ அப்போ கிளி வந்து சொல்லுது. அதே மாதிரி இந்த விஷயம் போச்சு. You can see just see by yourself. When you go for any katha, are you feeling sleepy? இந்த விஷயத்தை நம்மளால கூட பார்க்கலாம். Vocês podem perceber que sempre que vamos a algum kata, nós sentimos muito sono, sentimos sonolentos. No. Who is feeling sleepy? Show me your hand. Quem sente sonolência aqui? Mostre sua mão, por favor. Everybody not sleeping, right? You are not sleeping. Ninguém aqui está dormindo, hein? Ninguém aqui está com sono. Não, ok. That Vamos lá. means you are powerful. ஏன்னா Who are not feeling sleepy, they are beyond the mind. இப்போ உங்களுக்கு தூக்கம் வரல Se அப்படின்னா você não está sentindo sono agora, significa que você está para além de Maya. You know, Srila Prabhupada is a Sanskrit. Srila Prabhupada is a Sanskrit. There is a person came to Ulta Degi Junction Road. Prabhupada first preaching something in Calcutta. This Swamiji, without taking sleeping pill, it's not possible for me to sleep. Please give me the remedy. Then Srila Prabhupada said, listen to Harikatha. And really, when Srila Prabhupada giving discourses in his room, not in the pub, he felt so much sleep. Bom, um devoto, um devoto discípulo de Srila Saraswati Prabhupada, devoto de Srila Prabhupada Saraswati Thakur, ele estava visitando. Foi, pô, tô falando aqui. Tô falando aqui. Um devoto, discípulo de Srila Prabhupada, foi até a casa de um devoto. Ele perguntou: olha, eu tô sentindo tanto sono, eu tomo até remédio e não consigo dormir. Por favor, me diga um remédio. E aí ele falou: olha, escute o Harikatha, dessa maneira você vai dormir. This is the material world occupied by Mayadevi. இந்த பௌதிக உலகமானது எப்பயுமே மாயாதேவியால ஆட்கொள்ளப்படுது. While you are chanting Hare Krishna Mahamantra, are you feeling sleepy? Quando vocês cantam Hare Krishna Mahamantra, vocês sentem sonolência? So Hare Krishna Mahamantra, Mayadeva doesn't want us to deliver from this, from the material world. He wants us to keep it here. Mayadevi não quer nos. அது வந்து நம்மள எங்கேயே வச்சுக்கிட்டு பாத்தீங்க. Why I'm telling you? Because Chaitanya Charitamrita explained, Naam Vigraha Sarup, Teen Ag Roop, Tine Vedana, Teen Chidananda Roop. Naam means Hare Krishna Mahamantra. Vigraha means deities. Sarup means Srimad Bhagavatam, each syllable's form of Supreme Lord. Nam significa o nome. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் சொல்லுது. Está descrito no Chaitanya Charitamrita. பகவானுடைய நாமம், அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய ஸ்ரீ விக்கிரகம், அதுக்கப்புறம் பாகவதம். Perdi a linha de raciocínio aqui. இந்த மூணு தான் வந்து பகவானுடைய ரூபமே. Therefore it is. அதனால தான் உங்களுக்கு தூக்கம் வரும். É por isso que você fica com sono. Sometimes you missing the right thing, right? Right? Pode ver que às vezes vocês estão cantando o Gayatri Mantra e vocês perdem o Gayatri, né? Vocês pescam, cochilam e aí tem que começar de novo. Isso é uma armadilha de Mayadevi. Mayadevi está nos agarrando. Even you can say mind goes all over. While you are chanting Gayatri, you are chanting Hare Krishna Mahamantra, you can see mind goes all over. Even you are not thinking anything, you
your daily life, this comes to your mind. Vocês podem ver que quando estamos cantando Gayatri, quando estamos cantando o mantra Hare Krishna, o mundo vem à nossa mente. Nós podemos até não estar querendo pensar na nossa vida, mas nossas atividades materiais, mundanas, cotidianas, vêm à nossa mente. Therefore, we should not think about it, but be very, very careful. And attentively chant. Portanto, devemos sempre pensar no assunto, nos preparar bravamente e nos esforçar para cantar atentamente. So Parvati Devi was trying to attentive to listen Katha, means Bhagavatam Katha from the lips of Shiva, our worshipful Lord Shiva. Parvati Devi estava se esforçando muito fortemente para escutar o katha dos lábios de seu marido, Sr. Shiva. அவங்களுடைய ஆராத்திய தெய்வமான சிவன் கிட்ட இருந்து அவருடைய திருவாயிலிருந்து கேட்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கேட்டாங்க. But Mayadevi let us sleep. Mas Mayadevi a fez dormir. But the parrot listened everything. Mas o papagaio escutou a tudo. In the conclusion of Bhagavatam, then Shiva saw Parvati said, please give me a yes, yes. Then he looked, parrot. Shiva took the trident. Because parrot his life will become eternal, right? Shiva wanted to kill him. So parrots flying. Shiva also going, chasing with the trident. And then parrot goes inside the womb of Bitika, wife of Manu Vidupash. இந்த பாகவத சப்தாவோட Então, சிவன் o உணர்ந்துக்கிறாரு பார்வதி தேவி தூங்கிட்டாங்க. Parvati Devi dormiu e Shiva concluiu a recitação do Bhagavatam. Quando ele concluiu, ele percebeu que Parvati estava dormindo e pensou, quem é que está respondendo sim, sim, sim? E ele viu o papagaio. Então ele pensou, nossa, a vida desse papagaio vai se tornar eterna. Começou a perseguir então o papagaio com seu tridente. O papagaio voou e entrou em uma caverna onde estava Vedavyas. வேதவியாசருடைய மனைவியோட கர்ப்பத்துக்குள்ள அந்த கிளி போயிடுச்சு. 13 years over. Sukadeva Goswami, that parrot Sukadeva is inside the womb of Vitika, wife of Vasudev. வியாசதேவருடைய மனைவி விதிகாவை 13 anos se passaram. Shukadeva Goswami estava no ventre da esposa de Vyasadeva, sua mãe. So Vitika really is suffering. The Vasudev asking, oh my son, please come down from your mother room. Then son replied from the mother room, my father, I feel really fearful to come out of the mother room. Why? Because of Maya, illusion. Then Vasudev says, if you are not coming down from the mother womb, you are going to be cause of your mother death. அப்போ வியாசதேவர் வந்து அந்த Então, குழந்தையை após muitos anos, Shukadeva começou a causar muita dor no ventre de sua mãe. Então, Vyasadeva veio até ele e suplicou, por favor, Shukadeva, saia do ventre de sua mãe, você está causando grande dor para ela. Ao passo que Shukadeva respondeu, Vyasadeva, eu estou com muito medo de Maya, por isso eu não quero sair do ventre, tenho muito medo. E Vyasadeva replicou, olha, se você não sair do ventre agora, você vai ser a causa da morte de sua mãe. E aí o que aconteceu? Pita, father, let's go to Lord, go. I request Lord, on my behalf, taking Maya out. Taking Maya out of this material world. Vasudev went accordingly, request Lord, Lord, say, oh Vas, you are my energy incarnation.
if I take Maya out, then what will be the existence of this material world? I made this material world with Maya, illusion. Nothing will exist. Então, Shukadeva falou: olha, por favor, vá até o Senhor Supremo e requisite a Ele para que Maya seja desativada, para que ela se retire, para que eu possa assim nascer. Vá até o Senhor e peça em meu favor. Então, Vyasadeva foi até o Senhor e pediu para que isso acontecesse. Ao passo que o Senhor respondeu: Vyasadeva, Maya Devi é a personificação da minha energia. Eu fiz o mundo baseado nisso. Se eu desativar Maya, então qual seria o sentido do mundo material? Nada existiria. How to make impossible become possible. How to make possible become impossible. You know. Ao passo que Vyasadeva replicou: Senhor, você sabe como fazer o impossível se tornar possível e como o possível se tornar impossível. Por favor, faça isso. Por favor, faça isso. You know, Lord always become always keeping loving affection for his devotees. O Senhor Supremo está sempre mantendo uma afeição amorosa pelos seus devotos. Sutapa Brahmin, in golden age he meditated Lord, purpose to marry Lord Constant. Brahmana Sutapa era um Brahmana, Sutapa, na Era Dourada, Satyayuga. E ele adorou o Senhor Supremo para que pudesse se casar com a sua consorte. E o próprio Sutapa, esse Brahmana, apareceu em Dwapara Yuga como Abhimanyu Shwagosh. O Senhor é tão afetuoso. Lord said, okay, we said, Vas, you are telling me, okay, I'll do so. O Senhor respondeu a Vyasa: I'll do such time. One piece of mustard seed and cow horn. I will, if I drop one mustard seed top of the cow horn, the mustard seed, how much duration you will stuck on the cow horn. That much period of time I will take in my eye. Então o Senhor Supremo respondeu a Bhagavan. O Senhor Supremo respondeu a Vyasadeva: olha, tudo bem, Vyasa, você está me pedindo isso, eu vou fazê-lo. Mas eu vou desativar minha Maya apenas pelo tempo em que permanecer um grão de mostarda em cima do chifre de uma vaca. O tempo que a semente de mostarda permanecer parada em cima no topo do chifre da vaca, por esse tempo eu permanecerei minha Maya desativa. Quanto tempo dura isso? Nem um segundo. Like a fire flame. You know, when you touch fire, it will burn. But if you just take it like this, fire flame. One candle on, you have fire flame, put your finger like this. Never nothing. Como uma chama. Você sabe que se colocarmos o dedo em uma chama, você queimará o dedo. Mas, se temos uma vela acesa e simplesmente passamos o dedo de um lado para o outro por cima da chama, sabemos que nada acontecerá. Then, accordingly, Lord Dushwa Maya out, then Shuddha Goswami coming out of the mother room and running towards forest. And Vedavyas running behind Shuddha. Putra, Putra, my son, my son, my son. Don't care. Son doesn't care. Or father. No.
భగవాన్ சொன்ன Então, மாதிரி no mesmo momento que Bhagavan desativou Maya, Shukadeva Goswami saiu do ventre da mãe e correu diretamente para a floresta, sem olhar para trás. சுகதேவ் No கோஸ்வாமி mesmo momento, Vyasadeva correu atrás de Sukadeva Goswami, dizendo: Ei, Putra, Putra, dizendo: Ei, meu filho. Mas o filho não ligou para o pai, simplesmente saiu correndo para a floresta. In the forest, so many woodcutters, they saw this is ghost. Ghost moving in the forest. Out of fear, they came to this Vasudev. They explained, there is a ghost going here and there. And Vasudev asking how they look, how a ghost looks like. They explained accordingly. Vasudev understood that, oh, this is my shop. Então, no meio da floresta existiam muitos lenhadores. E os lenhadores, vendo Shukadeva correndo pela floresta, pensaram que era um fantasma. Assustados, eles foram até Vyasadeva dizendo: Ei, Vyas, tem um fantasma agora na floresta, ele fica correndo de um lado para o outro. Vyasadeva, então, suspeitando de algo, perguntou como era esse fantasma, ao passo que os lenhadores descreveram, e Vyasadeva entendeu que esse fantasma era Shukadeva Goswami. They want to know some mantra because Vasudev known as a big pandit scholar. Os lenhadores foram até Vyasadeva porque eles queriam saber algum mantra para se proteger, porque Vyasadeva era conhecido como um grande escolástico. Vasudev realized to my shop, and he also listened Bhagavatam from Shiva, from me. So, okay. So, he gave some Bhagavatam shloka. Bhakti Karuna Sura, Mercy Sura, Krishna's Karuna. Although Putana came to kill Krishna, but Krishna delivered Putana. That's what we want. This is the mantra. If you chant, then you can see Krishna. But instead of they listen the mantra, they chanting the mantra, instead of goes out, goes running towards him to catch him. Then ghost asked him, how you know this? How you know this text? Sloka. We know from Pandit, who is the Pandit? Then Sukdev come back to Master. Pandit is Master, come to Master. Then again he listened. Katha from Master. Então, Vyasadeva, sabendo que Shukadeva tinha ouvido os versos do Bhagavatam, resolveu recitar um verso sobre a misericórdia de Krishna, sobre como Krishna deu a misericórdia para Putana, apesar dela ter vindo para matá-lo. Então ele recitou esse verso Ahobakiyam para os lenhadores. Quando os lenhadores começaram a recitar esse verso na floresta para se proteger do fantasma, na verdade teve uma reação oposta. Porque eles queriam que espantasse o fantasma, só que o Sukadeva Goswami se sentiu atraído e correu em direção a eles, perguntando: Ei, onde vocês aprenderam esse mantra? Onde vocês aprenderam? Com que pandita vocês aprenderam esse verso, essas escrituras? Então os lenhadores o levaram até Vyasadeva e assim ele ouviu o Bhagavatam de novo das bocas de Vyasa. Bom, e então chegou um momento em que Parikshit Maharaj tinha sido amaldiçoado para viver apenas 7 dias mais de vida. Shukadeva Goswami ficou sabendo disso. Vocês sabem como isso aconteceu? Sabe? Conhece esse passatempo? Passatempo Xixing? Acredito que todos vocês saibam, né? Não preciso explicar esse passatempo, né? Parikshit Maharaj, gods, as soon as he knew about it, they came to the bank of Ganga River in Haridwar, and then so many, for 7 days in this time, Karsi for 7 days, after 7 days, on Takshak snake will come, bite him, very poisonous snake. So, 7 days, just whatever, how we spend the 7 days. So in order to get the advice, he was sitting bank of Ganga River
And 88,000 sages came to give him advice. Então, Parikshit Maharaj recebeu a maldição de após 7 dias ser mordido por uma serpente Takshas. Essa serpente era muito venenosa e assim ele abandonaria seu corpo. Dessa maneira ele foi e sentou-se até as margens do Ganges, onde recebeu 88.000 sábios para aconselhá-lo sobre como passar esses últimos 7 dias de vida. So all the sages advice they are giving, but they are contradiction. One advice cutting another advice. Someone say, "Hey Maharaj, Parikshit, so do some fast sacrifice." Another says, "Stand up." No, Maharaj, Parikshit. You have to distribute water. One after another. Another series of no, Maharaj Parikshit. You have to give charity. In that way. Contradiction. Then Parikshit Maharaj confused. And he said, I made only one mistake. I made mistake with one sages. Therefore I curse such way. And if I accept one advice, then all together they'll give me curses. Where I go? Where I go? Oh Lord, please protect me. Então Parikshit Maharaj ficou muito confuso, porque ele viu que os conselhos dos sábios se contradiziam. Cada um dizia uma coisa. Um deles se levantou e disse, Ei Parikshit, realize cerimônias de fogo. Outro sábio levantou e disse, Não, Parikshit, você deve distribuir água. O terceiro sábio ainda levantou e falou, Não, Parikshit, faça caridade. Dessa maneira eles começaram a dar conselhos. E Parikshit pensou, nossa, eu cometi um erro com apenas um sábio, eu já fui amaldiçoado dessa maneira. Se eu aceitar o conselho de um desses sábios, todos os outros vão levantar-se contra mim e oferecer suas maldições. Para onde eu irei? O que eu farei? Ó Senhor, por favor, proteja-me dessa situação. Então, Sukadeva Goswami apareceu. Then Sukadeva Goswami appeared. All sages stand up and greet Sukadeva Goswami, and everyone, same voice telling Maharaj Parikshit. Although we have discrimination amongst our opinion, but all will agree what was Sukadeva going to say. Então foi nesse momento que apareceu Shukadeva Goswami. Quando Shukadeva Goswami apareceu na Assembleia, todos os sábios se levantaram e prestaram suas homenagens e reverências a Shukadeva Goswami. Eles se viraram a Parikshit e disseram, Ó Maharaj, apesar de haver distinção entre os nossos julgamentos, entre as nossas opiniões, todos nós concordamos com o que Shukadeva Goswami poderia dizer. E o conselho de Shukadeva Goswami foi, Maharaj Parikshit, escute o Srimad Bhagavatam. Bhagavatam. E quem é a fonte do Bhagavatam? Lembre-se de toda a história que eu contei, de como surgiu os discursos do Srimad Bhagavatam através do Senhor Shiva. So, this is the way that Shiva is the greatest Vaishnava. Vaishnavara Jata Shambhu. Shiva is the greatest Vaishnava. Portanto, dessa maneira chegamos à conclusão que o Senhor Shiva é o mais elevado Vaishnava. Ignorance. Inclination of mode of ignorance. Darkness. Not the bad one. Inclination of darkness. Lord. Apesar de ele, Senhor Shiva, ser a manifestação, a personificação do modo de ignorância do Senhor Supremo. Therefore we have to always respect Shiva. Portanto, nós devemos sempre respeitar o Senhor Shiva.
Srimad Bhagavatam appeared. நம்ம எல்லாருமே Pois pela graça do Supremo Senhor Shiva, Srimad Bhagavatam apareceu. Then Naimisharanya Bhagavatam was there. Lomasha Rishi, Baladev came, then Lomasha not treating Baladev Guru. So Lomasha, Baladev chop it. நயமிசாரண்யத்துல வந்து Não, vemos que em Naimisharanya estavam os sábios lá, vários sábios reunidos. Balaram estava ali e quando o Balaram chegou, Romarshana não saudou Balaram. Nesse exato momento, no mesmo instante, Balaram decapitou Romarshana. Isso mostra para nós como devemos sempre prestar respeitos imediatamente à figura do Guru. E isso também mostra que se o Guru não está satisfeito conosco, se o Guru está bravo conosco, então o Senhor Supremo também estará bravo conosco. Then there is everybody asking Baladev, who could be the next? The Bhagavatam used to give Bhagavatam lecture, but Baladev killed it. So then he said, okay, his son, Shuddhamani. So Shuddhamani is disciple of Shukdev. Shuddhamani gave discourses 60,000 series. In that way, Bhagavatam message spread. But Gautama Rishi starts, everybody knows it. Bom, quando Balarama matou a Romarshana, os sábios todos juntos perguntaram como era a Romarshana que estava dando os discursos do Bhagavatam. Ele perguntou, Balarama, mas e agora que você o matou, quem poderia dar os discursos do Bhagavatam, né? Poderia palestrar sobre o assunto? E Balarama disse, seu filho pode fazê-lo, Shutamuni. Dessa maneira, Shutamuni continuou palestrando para milhares e milhares de sábios. Mas, por causa da maldição de Gautama Rishi, todos esqueceram o Srimad Bhagavatam. Bom, agora nós já explicamos, espero que vocês tenham entendido sobre como o Bhagavatam era eterno, e como todos se esqueceram do Bhagavatam, e como Vyasadeva escreveu o Srimad Bhagavatam. Amanhã eu posso continuar dando o resto da história. I just explained the condensed form of I can read Bhagavatam, but it will be repetition, so much repetition. 1 hour is not enough to finish Bhagavatam. So therefore I'm just telling you this condense, synopsis. Eu estou dando para vocês a essência condensada do Srimad Bhagavatam. Eu poderia ler o Bhagavatam, mas só 1 hora não é o suficiente para lermos o Bhagavatam. Por isso estou dando para vocês a sinopse, a condensação do Srimad Bhagavatam. ஸோ நம்ம கூட வந்து நீங்கள் ஒரு பிரசாதம் லோடர் ஜாயின் பண்ணாங்க நம்ம கூட.